A Carol trouxe esse relato da economia para a gente quer permanecer nesse assunto porque temos um entrevistado que vai nos ajudar ainda mais a compreender todas essas questões. A taxa básica de juros subiu e chegou a 11,75% ao ano. Esse é o maior patamar desde fevereiro de 2017. Desde fevereiro de 2017. Portanto, temos agora uma conversa com o economista Gessner Oliveira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, muito bom dia, Elisa. É um prazer estar aqui. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa aqui. Qual tem sido o efeito dessas altas para a inflação, professor, que é essa palavra que fica perturbando a gente? Olha, sem dúvida, Elisa, como a inflação tem crescido, nós estamos com uma projeção para a inflação nesse ano que já é superior ao teto daquilo que é a meta. O teto é 5%, a projeção do mercado já está em 6,45%, e os espectadores da CNN certamente estão sentindo no bolso o crescimento dos preços. Então, essa é uma preocupação central, daí o Banco Central ter continuado a elevação da taxa de juros. E no próprio comunicado de ontem, apontado que antevê um aumento da mesma magnitude na próxima reunião do Copom, ou seja, esses 11,75 que estamos vendo na tela passaria para 12,75. Então, realmente é uma necessidade diante do aumento da inflação, diante do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ontem também iniciou um ciclo de alta da taxa de juros, portanto a taxa doméstica também precisa acompanhar. E é claro, há muita incerteza em relação aos desdobramentos da guerra Rússia-Ucrânia e da conjuntura internacional. Então, há ainda uma incerteza de até quando esse ciclo de alta dos juros vai continuar. Bom dia. É bom falar com você novamente. Você lembrou agora, os Estados Unidos também aumentaram a taxa de juros, né? Nós aqui estamos vivendo um momento muito complexo de estagnação da economia, né? Inflação alta e economia estagnada já desde antes de imaginarmos a possibilidade de invasão da Ucrânia pela Rússia. O remédio para a gente é o mesmo? Ou seja, o remédio para uma economia que não está estagnada como a americana é subir um pouco a taxa de juros. O remédio para uma economia estagnada, que precisa de emprego, que precisa de renda, que precisa de investimento privado, também é encarecer o crédito para lutar contra uma inflação que não é a chamada inflação de demanda, que é uma inflação sobre a qual a taxa de juros, aparentemente, para leigos como eu, e por isso eu peço a sua explicação, não tem lá tanto efeito como se fosse uma inflação por demanda, com o país bombando, todo mundo comprando carro, querendo combustível, comprando alimento, televisão nova. Rafael, bom dia, um prazer também, é muito grande falar com você. Na verdade, você apontou um ponto muito importante, que nós temos tanto uma pressão de demanda, né, quanto uma pressão de oferta. No mundo inteiro isso está acontecendo. No Brasil, como você bem apontou, tem fatores de aumento de custo de matéria-prima, o próprio aumento do preço dos combustíveis, que aumenta o custo do frete, etc. Isso cria uma pressão inflacionária muito forte. Tivemos também, recentemente, a pressão da crise hídrica, que elevou as contas de energia, assim por diante. Do ponto de vista da demanda, a economia está crescendo pouco. A gente viu na matéria anterior como foi revista para baixo a projeção pelo próprio governo. Aliás, a projeção de 1,5% de crescimento é um crescimento baixo, mas mesmo assim mais alto que a grande parte das projeções do mercado. A média do mercado está abaixo de 0,5%. Agora, o remédio da taxa de juros, ele, do ponto de vista da pressão da oferta, você apontou bem, ele não adianta muito. No entanto, Rafael, não tem muito outro remédio do ponto de vista da inflação. Essa pressão forte, o Banco Central
deu um recado importante ontem, deu um recado que ele vai realmente perseverar para quebrar essa espiral inflacionária. Isso é um recado bastante importante. Eu chamaria atenção para uma diferença institucional que nós estamos vivendo agora relativamente a anos eleitorais anteriores. No ano eleitoral, todo mundo fica perguntando quem será o novo presidente do Banco Central. Agora a gente não pergunta isso, porque a independência do Banco Central, o mandato é do seu presidente e, portanto, uma maior estabilidade na política monetária. Isso ajuda a quebrar a espiral inflacionária, mas, obviamente, elevar os juros é um remédio extremamente amargo que machuca muito a produção e limita a nossa possibilidade de crescimento no momento em que, infelizmente, a taxa de desemprego ainda é elevada, há muitos problemas para as camadas mais pobres. Enfim, a gente vive realmente uma situação difícil. Professor, ouvindo as suas explicações, eu fico pensando aqui que a sensação de vez em quando é de falência dos órgãos, né? Falência múltipla de órgãos, que a gente já não sabe exatamente de onde está chegando essa rasteira na economia, não é? Em quais setores da economia exatamente o brasileiro tem sentido ainda mais esses efeitos? E a dúvida que me vem à cabeça é, na nossa rotina comum, na hora de fazer compras, na hora de comprar comida ou de adquirir um eletrodoméstico, onde exatamente esse aumento na taxa básica de juros aparece? Ou é mais na hora de ir ao banco, comprar algum serviço? Onde exatamente o brasileiro sente a dor maior com esse aumento? Olha, Elisa, o brasileiro sente a dor maior, sobretudo nos financiamentos. Então, quando ele vai fazer um financiamento para casa própria, quando ele vai fazer uma antecipação, por exemplo, uma antecipação do salário junto a uma fintech, ele vai tomar um crédito consignado. Todas as taxas de juros da economia, a taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro. Todas essas taxas são, de certa forma, afetadas por essa taxa básica de juros, que é a Selic. Então, os brasileiros sentem nessa hora. E sentem também na hora em que eles não encontram tantas oportunidades de trabalho, porque essa elevação do custo financeiro esfria a economia. E, consequentemente, a geração de emprego fica menor. Agora, Elisa, falou em falência de órgãos, eu também queria dar uma nota otimista. O Brasil tem, primeiro, um agronegócio bastante dinâmico e que neste ano deverá ser fundamental para garantir um crescimento ainda que modesto. Segundo, nós temos algumas oportunidades nesse momento difícil da economia mundial e da brasileira, sobretudo na infraestrutura e na economia verde. São enormes oportunidades, vantagens comparativas que o Brasil tem, que podem transformar dessa situação difícil numa avenida para o crescimento. Então, eu diria que no médio prazo, se o Brasil tiver planejamento, nós teremos condição de crescer certamente mais. A gente deveria ser uma economia que reencontraria uma trajetória de 3%, 4% de forma sustentada para voltar realmente a ser uma economia pujante. Gessner Oliveira, professor da Faculdade Getúlio Vargas, economista. Gessner, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Ótima quinta-feira para você e até a próxima, que seja em breve, Gessner. Igualmente, Rafael, Elisa e todos os espectadores da CNN. Obrigado. Bom dia.